Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar sobre quanto vale o tempo, Rabino Dani Ashkenazi. Esse bem tão precioso que a gente gasta todo dia pelo menos 24 horas nele. É uma coisa que nunca volta para trás. Qual é o valor desse tal tempo, Rabino Dani? Vamos falar sobre isso hoje, sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para fazer os nossos podcasts. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje nós vamos falar qual é o valor do tempo, Rabino Dani Ashkenazi. Eu quero falar uma frase que eu até falei hoje já para nossa querida produtora Carol Azulay. Falei para ela que eu ouvi uma frase que eu amo, que é que a vida é um conjunto de momentos inéditos. A vida você nunca repete nada. Você passou um segundo, já não tem como voltar para trás. A gente só vive momentos inéditos. Então a gente tem que saber aproveitar a novidade da vida. Mas, com explicações 4.0, Rabino Dani Ashkenazi, comecemos então o nosso podcast, Rabino Dani. Quanto vale o tempo, Rabino Dani? Tempo. Tempo é algo criado. Quando Deus ele criou o mundo, então ele criou também o tempo. O tempo e o espaço. São coisas que Deus ele criou. Curioso, quando a gente fala sobre o Criador do Universo, a gente fala que ele foi e será ao mesmo tempo, que ele está acima do tempo e do espaço. O Criador, o infinito, ele está acima de tudo que é finito. Ele tem espaço, ele tem tempo. Ele tem local, espaço e tempo. São três coisas que Deus ele criou. Aliás, esse mundo está muito ligado com três, mas isso aqui deixa mostrar. Sempre, e cada um deles também está dividido em três. Se você for ver, cada um tempo, espaço e local. Quer dizer, tempo, o mundo, tempo, espaço, você vê que todos eles também estão ligados em três. É muito curioso isso. Por exemplo, no tempo aqui, não vou ficar abordando isso, não, vou sair da... O tempo está ligado, você tem passado, presente e futuro. Sempre está ligado em três. Quer dizer, que Deus criou três. A gente vai ver isso em outro episódio, enfim. Bom. Mas o tempo é algo extraordinário, é algo fantástico, é algo incrível e é algo que existe desde o momento que você é criado até o fim do corpo, estamos falando. Então você vive um tempo que já lhe é dado, já lhe é especificado, desde o dia que você nasce, quanto que você vai viver, etc. Então o tempo passa e a gente não tem como retificar. Um tempo que passou, um tempo perdido, não tem como você rever um tempo perdido. Por isso que o tempo é uma coisa muito preciosa e deve ser levado a sério com uma maneira muito preciosa. O que me chama a atenção quando a gente fala sobre esse tema do tempo, a gente vê a preciosidade do tempo, que Deus ele entrega isso ao homem. Isso é uma coisa curiosa. Uma vez que Deus está acima do tempo, já que para Deus não faz diferença o tempo, e quando a gente fala Deus e o povo, a gente está falando como marido e mulher. Isso é uma coisa curiosa também, que tem que se abordar, mas é o mesmo necudar, o mesmo ponto que a gente está falando é o seguinte: a agenda, Deus entrega para a mulher, Deus entrega para o povo. Quem determina o que vai ser, o que não vai ser, o tempo e a agenda de quando a gente comemora festas, e quando vai ser um mês, e quando vai ser, Deus entrega para o ser humano. Quer dizer, o homem entrega para a mulher. É assim que funciona normalmente. A mulher, que é aquela que recebe, você tem aquele que dá, aquele que recebe. O homem é considerado aquele que dá, em termos espirituais. Estamos falando Deus e o povo. Deus, o primeiro preceito da Bíblia que Deus deu para o povo de Israel ao sair do Egito foi o tempo. Deus falou para o povo de Israel: olha, Rosh Chodesh. Primeira mitzvah que tem é lua nova. O que quer dizer lua nova? Como que a gente vai marcar o mês? O mês é composto de dias, os dias são compostos de horas, etc. Quer dizer, a agenda Deus entrega para o povo de Israel. Como primeiro preceito. Imagina, você poderia pensar que o primeiro preceito ia ser, sei lá, tefilim, uma mitzvah muito grande, acender as horas de Shabbat, a mezuzá, que a gente coloca fixa nas portas. Não. O primeiro preceito que Deus entrega para o povo como uma nação é a agenda, é o tempo. Se você sabe organizar o tempo, então as coisas vão estar bonitas na vida.
Isso é muito interessante. E o primeiro preceito que Deus dá, realmente ele mostra o seguinte, olha, sabe que a lua nova, você vai ter um período então agora de 29 ou 30 dias, calendário lunar do dia 29 e 30 dias, então isso eu entrego para você. Sabe o que é uma lua nova? Quando começa um novo ciclo, quando começa um novo período. Um novo período, né? Acho que a gente fala também, Shana, que tem uma mudança no tempo, então, já falamos isso sobre Rosh Hashanah, a gente chegou a falar, mas o ciclo, ele é mudado através que Deus entregou para o povo de Israel tomar conta da agenda. Se a gente tem agenda, a gente pode marcar quando que é dia de semana, quando que é sábado, que a gente descansa, quando que são as festas, e o período do... Interessante que a Hashem também, Deus também entregou o descanso, né? Isso é outra coisa interessante. Sim. Não mandou você trabalhar a vida inteira sem parar e ser um negócio infinito. Não. E mais bonito ainda é que ele falou que você tem que trabalhar 6 dias para poder descansar. Para poder descansar. Você Exatamente. compra o seu descanso. Sim. Trabalhar é um preceito. Quer dizer, 6 dias você tem que trabalhar. Não pensa que você tem... o preceito é descansar no sábado. Não, o preceito é trabalhar e descansar no sábado. Ou como os sábios dizem, todo aquele que trabalha nos 6 dias tem como descansar no 7º dia. Quer dizer, veja... Isso que eu quis dizer. Quer dizer, tudo no judaísmo é regrado por tempo. Tudo. Quer dizer, quando nasce o sol, quando é o pôr do sol, quando é a oração de manhã, quando é a oração da tarde, quando era ofertado a primeira oferenda no templo sagrado, que era chamado o cordeiro matinal, que a gente faz a oração matinal. Quando era trazido o cordeiro da tarde, tinha horários e tempos para isso. Tá? Tudo é regado por tempo. Mesmo Brit Milá, por exemplo, a circuncisão é o 7º dia, o 8º dia, que a gente fala, quando que é o 8º dia? Se a pessoa nasceu na sexta-feira à tarde, é sexta ou é sábado, o que ele vai fazer? Tudo é horário. Qual a hora que você é julgado? Qual a hora que você é... Tudo tem tempo para tudo. Então, inclusive o rei Salomão fala no Eclesiastes, no capítulo 3, então ele fala lá, ele enumera vários tempos. Tem tempo para plantar, tem tempo para colher, tem tempo para rir, tem tempo para chorar, tem tempo para o luto, tem tempo para alegria, sabe? Tem tempo de guerra, tem tempo de paz, tudo. Quer dizer, o mundo ele foi criado à base de tempo. Uma vez que a criação surgiu também tempo. Entendeu? Surgiu o mundo, tempo e espaço. Então, isso aqui são as coisas que surgiram. Então, a gente tem que ter noção que, quando a gente fala de tempo, a gente está falando dos primórdios. Quer dizer, o valor do tempo é algo, não é algo que surgiu depois, não, é algo... Não é um comentário contemporâneo, não é de agora. Isso. Não é que agora fala, o pessoal está sem tempo, o pessoal não tem tempo. Não, é algo... É um tema que vem desde sempre. Sim, é o primeiro dos versículos da Bíblia, quer dizer, não é o segundo, não é o segundo livro, o terceiro livro, estamos falando do primeiro, e no primeira porção, ele está escrito, e foi noite e foi dia 1. Quer dizer, noite e dia 1. Tem um tempo determinado, o que é, etc. Tá lá. Existe algum preceito na Torá que fale sobre como usar esse tempo? Lógico que tem assim, tipo, tem que descansar, tem que trabalhar, mas eu digo sobre o desperdício desse tempo, sobre a gente... Sim. Jogar fora momentos que são tão importantes que você às vezes está ali fazendo alguma idiotice, alguma bobeira. Sim. Definitivamente, a pessoa ela vai ser cobrada quando ela não administra o seu tempo. Quer dizer, a pessoa feliz, a pessoa ideal é a pessoa que ela administra o seu tempo. Quer dizer, que ela aproveitou cada momento e momento da sua vida. É muito difícil. Renato, uma das coisas mais difíceis que tem é a pessoa não perder tempo. É raro você ver uma pessoa que ela é focada 24/7. É raríssimo, porque a gente tem tendência, querendo ou não, de, sabe, é um momento de relaxar, que a gente não faz nada, e naquela hora você está deixando de produzir. Então, uma pessoa que tem o conhecimento, que vive realmente de uma maneira intensiva, é uma pessoa que ela não perde absolutamente nada do seu tempo, que isso é uma coisa muito, muito raro, muito difícil. A gente só vê em grandes líderes que realmente eles souberam aproveitar a cada instante de suas vidas. Mas normalmente falando entre eu e você. Então, por exemplo, quando chegar nas leis de como administrar o tempo, então até isso está descrito na lei, é incrível como as leis, nos mínimos detalhes, inclusive em relação ao tempo. Então, eu falo o seguinte, em 24 horas você divide em 3 períodos. Você tem 8 horas que você dorme, entendeu? 8 horas que você trabalha, 8 horas
Você estuda, então 8, 16, 24, dá um total de 24 horas. Então, está descrito o que fazer durante esse período. Está descrito esse 888, é isso? Tá? 8 trabalha, 8 estuda, 8 Então, sabe? Então, está escrito, está detalhado isso de como que você tem que fazer. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Nem sempre você consegue dormir 8, às vezes você dorme menos, às vezes você 10, às vezes... E às vezes a gente realmente joga tempo fora. Só que tem um livro de moral e ética que eles falam o seguinte: a pessoa se preocupa pelo dinheiro perdido e não pelo tempo perdido. Isso. É muito forte isso. Adam doeg alibud damam, quer dizer, a pessoa ela se preocupa com o dinheiro perdido, ve'eino doeg alibud yamav, ela não se preocupa com a perda de dias que ele deixou de fazer. Tem uma história curiosa, só para poder entrar em histórias. O nosso Rebbe, o último Rebbe do movimento Chabad, ele é uma pessoa que nunca tirou um dia de férias. Então ele liderou 44 horas. E teve uma vez que ele saiu, uma das vezes que ele viajou, ele foi viajar, não viajar para lazer, ele viajou para ver uma colônia de férias das crianças que estavam fazendo, que era nas montanhas, ele decidiu ir para lá. Então, quando ele voltou de lá, certa vez ele foi para o secretário e falou: aquelas horas que eu perdi até hoje eu não consegui pagar. Quer dizer, as horas de transladas. Quer dizer, você vê uma pessoa que ela sabe calcular o seu tempo, como o tempo é precioso. E a gente tem mania de gastar tempo. Nos livros, por exemplo, consta que isso a gente vai ser criticado amanhã. É considerado uma falha, veja. Quando a gente não aproveita o nosso tempo para coisas úteis, e a gente, sabe, simplesmente, para coisas fúteis, que está perdendo o seu tempo. Isso é considerado uma falha, no sentido, esse tempo não volta. Veja só, você tem o preceito, nos preceitos judaicos, só para poder entrar na linha do tempo, olha que bonito isso. Você tem os preceitos positivos, que são os preceitos que você tem que fazer, e você tem os preceitos proibitivos, aqueles que você não pode transgredir. Sim. Certo? Qual que é a diferença de um e do outro? Aqueles que você não pode fazer, você não pode fazer, acabou. Se você fazer, você está transgredindo ele. Tá certo? Ou, se eu transgredir uma coisa que eu não podia, tem como retificar? Isso tem. Eu vou pedir perdão, vou me retificar, etc. Eu consigo limpar isso daqui, porque a falha que eu cometi, eu me desprendo dela depois, porque eu me arrependi, enfim. Eu aproveito, foi uma falha, então me arrependi, peço desculpa, está tudo lindo e maravilhoso. Porém, um preceito positivo, ele depende de um tempo a ser feito. Então, por exemplo, se você perdeu a reza de manhã, você chegou na reza da tarde, você não rezou de manhã. Você pode fazer 2 vezes a reza da tarde? Mas é igual, naquela hora passou, você deixou, não tem como você retificar uma coisa que tinha que ser feito naquela hora. Passou o horário, olha, a premiação era aqui, você vai entrar depois? Eu quero voltar atrás do tempo. Infelizmente não dá. Não tem como você voltar atrás num tempo. Então isso consta da gravidade que tem numa pessoa. Se ela deixou de fazer o que ela tinha que fazer naquele momento, não é irreversível. Esse tempo passou, e não tem que você possa fazer para poder retificar. Aquele tempo já foi, já era. Você está dando agora? Tá bom, atraso, etc. Sabe? Nunca vai ser igual. Porque não tem como você reverter um tempo perdido. Então o tempo ele é muito abordado dentro do judaísmo, é muito meticuloso, sabe? As leis elas são bem meticulosas quanto ao tempo. Então você tem horário para tudo, como diz lá em Eclesiastes, tem horário para tudo. O tempo faz parte da criação. Nós vivemos dentro de uma criação. A criação tem tempo, a gente tem que tomar cuidado de jamais desperdiçar um tempo, porque ele é irreversível. O tempo que foi, já foi isso. Game over, já foi, amigo. Não tem como voltar atrás a história. Você me leu esse negócio do Shlomo HaMelech, do rei Salomão? Você leu esse Eclesiastes aí que fala tem tempo para chorar e tempo para sorrir. Tem tempo para viver e tem tempo para morrer. Sim. Então o que eu acho interessante tempo para plantar, tempo para colher, tempo para plantar, tempo para colher. Assim vai. Exato. O que eu acho interessante disso é que não é que quando você não é tempo que você vai ficar que nem um bobo rindo o tempo inteiro, como se a vida fosse só dar risada o dia inteiro. Isso não existe, isso é uma bobeira. Mas você tem também que saber a hora de parar de chorar,
parar de sofrer, porque você tem que saber fazer essa virada. Muito importante. E também você não pode, do outro lado, na hora que você deveria estar fazendo alguma coisa, como você falou agora. Tá? Agora, por exemplo, é hora de estudar. Se é hora de estudar, não é hora de você ficar vendo televisão. Exato. Não adianta você ver televisão na hora de estudar. Você tem que saber usar esse tempo com qualidade. Isso. E a qualidade não é que não tem hora de chorar. A qualidade não tem hora de chorar. A hora de chorar é de chorar. É de chorar. Então, exato. por exemplo, os sábios falam sobre luto, isso que você falou é importante. É o seguinte, luto é 7 dias. 3 para choro e 7 para luto. Quer dizer, 3 para choro. Então, são 3 dias que você lamenta, você chora. Realmente, você pode copiosamente chorar, mas tem um limite também para isso. É errado a pessoa se pegar isso e viver a vida dela inteira com o luto, sabe? Ele tá enlutado para Deus. Isso está errado. Isso, judaicamente falando, você tá jogando errado. Você não está fazendo a coisa certa. E eu acho que essa grandeza de verdade, entre eu e você falando, a grandeza do calendário judaico é exatamente que tem tempo para tudo. Né? Acho que a gente já chegou a falar isso. Existe tempo onde você pode comer tudo em qualquer lugar. Existe tempo que você pode comer tudo, mas não em qualquer lugar. Né? Existe tempo que você não pode comer tudo em qualquer lugar. Existe tempo que você não pode comer tudo em nenhum lugar. Tem tempo que você não pode nem comer. Então, não pode comer nada em nenhum lugar. Nada. Quer dizer, então, você tem tempos, são tempos designados, mas nunca é total. Você pega o calendário. Passa. Dia de Yom Kippur, dia do jejum máximo, dia do perdão, é o dia mais nobre da religião judaica. Pode fazer 2, 3 Kippur? Não. Posso fazer o Yom Kippur em outra data? Não, é aqui. É esta data, esse é o período, e aí você tem que fazer. Posso, mas já que ele é bom, vou fazer o ano inteiro? Não, está errado. Então, eu acho que isso é bonito. Esse é um ponto muito interessante, porque, na verdade, assim, como eu falo sempre que a Torá é o manual do mundo, e a gente segue ela, como você falou um dia, que a Torá é um livro de orientações, e se a gente tem que seguir as orientações, o que a Torá está falando aqui pra gente? O que a Bíblia está falando aqui pra gente? Ela está falando, veja, tem que chorar, ok? Tem momentos. Tem tempo. Mas você não pode, nem só o cara que só faz festa e nem o cara que só chora, não é nem para um lado e nem para o outro. Você tem que fazer um negócio, a vida, e de novo a gente já falou isso algumas vezes aqui no programa, que a vida é um equilíbrio, você tem que ter um equilíbrio de coisas. Então, esse calendário que é determinado dentro da Torá, que você está falando que é tão estudado e tão determinado, foi dado meticulosamente especificado o que fazer e como fazer, é exatamente para a gente poder saber viver esse equilíbrio, que é isso que eu ia falar, que a gente fala o tempo inteiro no programa, que existe um equilíbrio saudável, onde você sabe deixar passar tanto o choro, como você sabe deixar passar o sorriso. As bobeiras, as bobagens. Sim. Você tem que deixar saber passar a bobagem, você não pode viver só de bobagem, você não pode viver só de choro, você não pode viver só de trabalho, você não pode viver só... Não existe só. E eu acho que às vezes a gente joga fora, como você falou e falou muito bem, que o tempo passa e acabou. Uma vez que ele foi, ele foi. E às vezes você poderia estar ali, fazendo uma festa para a tua família, um jantar. E no fim você não faz. Porque você deveria estar ali com a tua família junto e você talvez está preocupado em trabalhar. Aquela hora talvez não é a hora de trabalhar. Assim como tem a hora de você trabalhar você mesmo. Até me perguntaram uma vez, eu gosto de falar isso. Me perguntaram por que eu fiquei religioso. Eu não sou religioso. Eu já falei isso aqui? Não, né? É que eu falei esses dias atrás, não sei se foi aqui no programa de outros, eu falei para outro alguém. E aí eu falo uma coisa muito simples. A gente trabalha para ganhar dinheiro. E isso todo mundo sabe que tem que fazer. Trabalha para ganhar dinheiro, todo mundo, não tem o que falar, todo mundo faz. Tem que cuidar do corpo. Então você cuida da alimentação, você faz uma ginástica, você tenta fazer o melhor possível para poder ter um corpo saudável. E como a gente falou no programa, acho que no passado, retrasado, sobre a alma, o que você faz pela alma? O que de fato uma pessoa faz pela alma? Que é a única coisa que é tua de verdade, no programa que a gente falou, A Vida Após a Morte. Que é a sua essência. É a única coisa que é seu. A única coisa que é sua é a alma. Você é a alma. É a alma. A Torá fala para você tudo que você tem que fazer para cuidar dessa alma. Mas isso aí é muito... Não, isso aí é tudo historinha. Quer dizer, você faz tudo, você passa seu dia trabalhando pelo dinheiro, pelo seu corpo, pela sua família, ok? Mas o que você faz pela sua alma que é sua? Foi por isso que eu virei religioso. Eu falei, cara, eu não faço nada, não exercito minha alma em nada. Então eu achei que eu tinha que passar a fazer. Esse tempo que passa, para mim a análise é essa.
dentro da profundidade da sua existência. Você está aqui hoje. O que você vai fazer com esse tempo tão precioso que você tem para você? Não é isso? Você vai ficar chateado com todo mundo, ou irritado com todo mundo, ou nervoso com todo mundo, ou xingando todo mundo? Ou você vai ser aquele cara que, tudo é bom, tá bom, meu filho não gostou, dane-se, minha mulher também não gostou, também dane-se, tá bom, foda-se, mundo não. Também não. Porque tem tempo para tudo. Tem tempo pro certo, tem tempo pro errado, tem tempo para comer, tempo para não comer, para chorar, para sorrir. E, cara, você tem que conseguir administrar isso com qualidade, porque eu tô até vendo um seriado agora, eu te falei isso também, tô vendo um seriado que tá lá falando muito sobre o tempo, sobre esse tempo, que a gente fala o tempo passa rápido, o tempo passa rápido, o tempo passa rápido, e passa, Dani. Vamos ser honestos que passa? E não volta. Não volta. Você me mostrou foto dos teus netos hoje, eu fiquei chocado. Quanto tempo eu não vejo eles? Acho que talvez desde a pandemia. A pandemia fez isso muito, né? Eu vi ele depois 1 ou 2 vezes. Cara, desses netos específicos, né, que você tem uma pancada, graças a Deus. E vai ter muitos mais, se Deus quiser. Exato. Mas, cara, eu vi lá, realmente, o tempo passa numa velocidade que a gente fica chocado. Então, como você trabalha esse tempo? E aqui é uma pergunta. Como trabalhar esse tempo com qualidade? O que é qualidade? Pronto. O que é qualidade de tempo? Acho que essa é uma boa... Para você ver quanto vale isso. Quer dizer, para você dar valor. Pronto. Para você dar valor para esse tempo. O que é ter qualidade de tempo? Como você mensura isso? Como você programa isso? Como você... Enfim. Bom, essa é uma questão, porque a verdade é que o relógio não para. E eu acho que a qualidade vai de acordo, obviamente, com cada um e um. Quando você fala sobre um tempo específico que você vai se dedicar para fazer alguma coisa, então, muitas vezes, não é o que conta, não é o horário de tua dedicação. E sim, além da quantidade, quer dizer, além da quantidade que seria o tempo, seria a qualidade. Então, às vezes você pega um pequeno tempo e você vai se dedicar para aquele pequeno tempo, aquilo vira sagrado para você. Então, diversas vezes o Rebbe respondeu para diversas pessoas, falando o seguinte: você tem um tempo para estudar? Eu quero estudar muito, etc. Falou, não, 5 minutos. 5 minutos, mas esquece o celular, esquece tudo, não tem nada. 5 minutos, presta atenção, opa, tá comigo 5 minutos. Às vezes a pessoa tem dificuldade de se concentrar, não é fácil a pessoa se concentrar, sabe, constantemente, é difícil. E para isso também tem conselhos dos sábios, o que você tem que fazer. Então, se você tem, por exemplo, um tempo que você vai se dedicar para aquilo, e aquilo você vai dedicar com qualidade, maravilhoso, entendeu? Agora, estamos falando de uma pessoa que ela já está num nível acadêmico melhor, então ele tem um tempo disponível que ele consegue estudar, mas é difícil para ele concentrar num tópico durante muito tempo. Então, ele tem que variar de tópico. Então, variar o tópico e pegar outras coisas, pegar uma história, entendeu? Pegar uma coisa diferente, pegar uma coisa que você gosta. Isso você põe em qualidade no tempo. Porque às vezes também isso é um problema. Estou falando uma questão do estudo, tá? Mas o trabalho é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você pega uma coisa que você é obrigado a fazer, que é contra a tua ambição, né? Que é contra a tua estrutura, para o que você foi criado, então você vai lidar com isso de uma maneira terrível. Você vai desperdiçar o seu tempo porque você não está gostando de fazer aquilo. Em contrapartida, quando você pega uma coisa que você faz, né, você pode ficar horas e horas e você parece que foi minutos para você, que aqui tem qualidade. Então, nossos sábios dizem dessa maneira, a pessoa deve estudar temas que ele tem vontade. Assim está sendo na linguagem. A pessoa precisa estudar aquilo que ele tem vontade e gana, porque aí você vai pôr o tempo necessário e a qualidade daquilo. Porque se você é forçado a fazer uma coisa, e todo mundo é forçado a fazer certas coisas, veja, a verdade é que a vida não é fácil. E não é tudo que é gostoso na vida, mas você precisa resolver certos pepinos, mesmo que você... Tá certo? Mas a qualidade em tempo, quando você tem, e você sabe administrar o teu tempo no sentido de aproveitar o tempo que você tem no estudo com coisas que você gosta, o rendimento é muito maior. Você sabe que você me fez lembrar do meu médico. Meu médico, eu tenho um clínico geral. E uma das primeiras consultas dele, eu nunca mais esqueci o que ele falou, porque é uma coisa muito forte. Ele falou assim, você tem que botar na tua rotina meia hora do teu dia para fazer o que você gosta. Todo dia você tem que fazer meia hora que você gosta. Sabe o que ele falou?
Ele falou, esse vai ser o seu combustível pro resto do dia. Porque você... É engraçado, fui pra praia nas férias, no Réveillon. Eu encontrei um casal de amigos, muito querido, inclusive, eu gosto muito, muito deles. E a gente tava... E eles falaram eles têm uma casa agora lá. Um chalé no meio da mata, uma coisa de louco, de lindo. E ele falou pra mim, hoje, eu espero chegar quinta-feira à noite. Ele falou, agora minha vida ficou quinta-feira à noite, eu venho pra cá. Pode estar frio, calor, chovendo, pode estar o que quiser, quinta-feira à noite eu venho pra cá. Então eu passo a semana esperando esse dia que eu vou entrar no carro e vou vir pra cá. Eu e minha mulher, a gente vai vir pra cá. Quando você tem um propósito de alguma coisa verdadeira que você ama fazer, nem que seja por um curto período de tempo com qualidade, ele te dá gasolina pro resto. Claro, Te dá gasolina. sem dúvida alguma. Veja, a importância do tempo é tão grande dentro da religião que eles põem, quer dizer, dentro da visão judaica, que quando chega um tempo de período em período, a gente faz uma bênção para o tempo, a gente não para pensar. A gente fala para esse tempo. Obrigado, Deus, por ter me feito viver, por me deixar existente aqui, né, e me fez estar aqui, lazman, nesse tempo. Você faz uma bênção. Faz uma bênção para Deus por ter cheguei e estou nesse tempo. A gente não para pensar, mas é uma bênção que todas as festas a gente faz. Sempre o período quando chega uma festa e você conseguiu viver, passar coisas novas. Coisas novas que você teve a oportunidade de comprar, que você não tinha, que você alcançou. Roupas novas, frutas novas. Quer dizer, você agradece a Deus por ter chegado esse tempo. Quer dizer, veja como o tempo é precioso. O tempo tem uma bênção, não é tudo que tem bênção. Não é interessante que você pega? É uma bênção, sabe? A bênção, você está invocando o nome de Deus, sabe? A gente sabe da importância que a gente não pode falar o nome de Deus em vão. E de repente no judaísmo a gente abençoa, a gente agradece a Deus por ter chegado neste tempo. Olha, passei mais um ano, cheguei nesse tempo. Uma pergunta, existe certo ou errado para o tamanho em que a pessoa tem a sua ambição, seja ela de dinheiro, seja ela de estudo, seja ela de ganância? Eu vou te falar por quê, o que me veio na cabeça aqui? Eu também sempre falo isso. Tem uma tiazinha que mora lá no interior, a tiazinha da janela, que todo mundo já viu uma na vida, que fica lá na janela, ela viveu a vida inteira naquela janela. A vida inteirinha dela viveu naquela janela. Criou os filhos naquela janela, fez faculdade naquela janela, os filhos são advogados, e ela está lá, naquela janela. E tem o cara que vive freneticamente, trabalha que nem um maluco, quer mais, quer outra casa, quer uma janela na vida inteira, nem pensar. Quero janela na praia, quero janela no campo, quero janela não sei onde, quero janela da Europa, dos Estados Unidos. Então, a pergunta é, se você é uma pessoa que tem essa ganância menor, ou se você é um cara da ganância maior, esse tempo que a pessoa gasta para viver uma vida do jeito que ela gosta, não importa qual delas, tá errado? Tem certo e errado para isso? Tem um jeito que a pessoa tem que gastar o tempo dela, senão ela não vai estar gastando com qualidade? Veja, eu diria para você, essa é uma questão muito boa, mas eu diria para você o seguinte, Deus, ele não cria algo que ele já tem, porque seria supérfluo. Deus, você vai falar, porque Deus ele criou duas coisas que são iguais. Significa o seguinte, cada um tem o seu propósito de vida. E cada um tem que aproveitar o seu tempo de acordo com o propósito de vida que ele foi criado. Isso aqui quer dizer, a mulherzinha da janela, ela está vivendo o tempo dela. E o cara que ele tem a capacidade de, para ele, se ele não aproveita o tempo dele com o potencial que ele tem, ele está perdendo o tempo. Quer dizer, cada um tem o seu timing. Isso é uma coisa muito bonita também. Eu vou te falar uma coisa. É uma carta muito bonita, eu vou te falar, porque é uma carta séria, eu acho que é uma coisa bonita da gente falar aqui. Teve uma vez, um emissário do Rebbe que estava num determinado local, e estava lá anos trabalhando, e ele faz o trabalho dele. Quer dizer, ele está fazendo fielmente o trabalho dele, mas ele não estava vendo muitos resultados no trabalho dele. Chegou um grupo de pessoas que estavam fazendo outro trabalho, que estava bombando, e ele ficou cabisbaixo. E ele decidiu escrever por Rebbe que ele está chateado, que ele não vê, que ele está progredindo, que ele não vê, e ele estava chateado, etc. Então o Rebbe anima ele, fala o seguinte, meu amigo, não é verdade
você está anos trabalhando aqui. O fato de você não ver resultado no teu trabalho não significa que você não fez o que você tinha que ter feito. E o Rebbe explicou porque cada um tem o seu tempo. Tem pessoas que com uma palavra ele se empolga e vai virar, ele vai mudar a vida dele. E tem pessoas que ele precisa de um tempo dele. Continua no seu trabalho. Você continua batendo lá, fazendo o que você tem que fazer, que pode ser não, certeza, vai chegar um momento que aquilo vai revirar também para aquela pessoa. E só foi revirar no tempo daquela pessoa quando era o tempo dele para poder revirar. Eu te falo até, vamos falar na academia, até em academia eu falo isso no bom sentido. A gente fica treinando, às vezes você treina, você vê, pô, eu tô treinando, eu tô ralando, eu tô dando meu máximo. Não vem nada. E você não vê aquele resultado, você não vê aquele resultado. Então meu personagem falou o seguinte, olha, principalmente de perna, você trabalha, são grupos de músculos grandes, etc. Estou falando no caso real, você fica treinando, fala, não tem que eu estou pegando peso, não sei o que mais. Ele não desce, ele falou, não desce, mas quando vai descer, você vai ver, vem do nada, puf, vem do nada. Vem de muito trabalho que você fez. Todo o trabalho, do caminho. Tudo que você fez, mas quando vai vir, vai. Ele fala, vai, acredita em mim, vai. Ele sempre fala isso também. Vai, sabe, fala que vai. E eu sempre falo, vai, estou acreditando em você, para de falar isso, você vai ver. Eu vejo isso muito acontecer, quer dizer, ele fala, tá bom, a gente não acredita. Mas se você está fazendo o teu, chega uma hora que aquilo vem para uns mais rápidos, para outros não, e cada um tem o seu timing. Então, eu achei muito bonita a resposta do Rebbe, falou o seguinte, você está errado em achar que você não fez nada, porque você fez muito. É que você não tem noção, no tempo que você trabalhou, quantas pessoas você atingiu e quantas pessoas você trouxe ele no tempo deles. Tá certo? E o tempo, às vezes, agora olhando o lado negativo, tem algo que você faz em menos tempo. Tá? Quer dizer, você teria que fazer aquilo num determinado tempo. Se você põe a carroça na frente dos burros, então aquilo é um fogo de palha. Aquilo também não vai render. Então não pensa que quem atingiu no tempo menor ele é maior, ele é melhor. As pessoas erram nisso. Vocês falam, que adianta, você está quantos anos aí, você não mudou nada? Na verdade, que ele mudou muito. Você não dá um zoom out. Sim, foi gradativo, ele mudou muito, você não sabe o que ele era antes. Tem um amigo que ele se formou, eu já estava formado, já estava trabalhando, já estava ganhando dinheiro. Esse meu amigo, ele tem, acho que 5 anos a mais do que eu, talvez até um pouco mais. E ele, acho que 5 anos a mais. E ele não estava estudando, ele era médico. Demora muito. E ele ainda foi cirurgião plástico, quer dizer, ele teve que fazer cirurgia, depois ele teve que fazer plástico. Então, imagina, ele fez 6 anos de faculdade, mais 6 de residência. Ele fez 12 anos fazendo faculdade. E ele não ganhava dinheiro. E ele ficava puto. Ele falava, todo mundo ganhando e eu não. Falei, sim, só que quando você chegar na tua hora, você vai passar de turbo todo mundo e você vai estar... a gente nem vai saber quanto dinheiro você ganha, tanto dinheiro que você vai ganhar. Fato. Aconteceu, porque ele realmente é um cara incrível, ele é um cara muito, muito bom. E hoje, exato, e aí quando ele plantou na hora certa, no tempo certo dele, na carreira dele, do jeito dele, e hoje realmente o cara colhe muito. Cada um tem seu tempo. Tempo. O tempo não é uma coisa igual para todos. Isso é importante. A gente está falando do tempo, é extremamente importante você saber disso. Com filhos a mesma coisa. Cada um tem o seu tempo. Sabe? Cada um tem o seu tempo. E é uma ética dos pais, uma Mishnah dentro do cara fala o seguinte, todo mundo tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Então, quer dizer, o tempo é muito abordado dentro do judaísmo, certo? Porque começa a criação do mundo, então começa o tempo, dia, etc. Então o tempo é de extrema importância. E a gente tem que saber que cada um tem o seu tempo. Não adianta você, sabe, não é regra básica, todo mundo tem que ser assim. Não. Cada um tem o seu timing, sabe? O tempo é propício para isso. É outra armadilha, vamos falar assim, que a vida te coloca. Porque realmente tem gente que consegue rapidamente coisas, tem gente que demora mais para conseguir coisas, Sim. Tem gente que consegue rápido e perde rápido, tem gente que demora muito, ganha e também perde, tem gente que demora muito e fica muito. Tem gente, ou seja, eu acho que tem uma armadilha aqui que a gente sempre tende a achar que o tempo está agindo contra a gente e que a gente, na verdade, não está sabendo usar. E isso joga a gente num limbo lá, que é aquele que você falou um dia, a tristeza e o... Isso, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. E isto é exatamente
uma pessoa que tem dificuldades de administrar o seu tempo. Ele não sabe qual que é o seu tempo. Se você acha que teu tempo passou da hora, você vai ficar ruim. E você não conseguiu, vai te levar a uma depressão. E na verdade faltou um pouquinho. Se esperasse mais um pouquinho, você acabou de jogar tudo que você tinha. Você acabou caindo numa armadilha. Em vez de você dar mais um passo para frente, o que te faltava era 2 passos para frente. História de Moisés na Torá, história de Moshe, mais um. Sabe? Ele falou, para. Se ele fosse rezar mais um, ele tinha entrado. Então, quer dizer, o tempo é extremamente importante e pessoal. O tempo na vida da pessoa é uma coisa pessoal. Entendeu? Olha, falou, não, Camilo, ele está no tempo dele, deixa ele no tempo dele, sabe? Segura, espera, as coisas vão acontecer e a pessoa precisa saber administrar isso. E é uma das coisas mais difíceis que tem, tá? Vocês sabem da vida, é realmente você administrar o teu tempo. Quando largar, quando sair, quando ficar, quando administrar, quando jogar, etc. É uma coisa difícil. Realmente, eu acho que o jogo da vida, quando a gente diz em criação do mundo, é a questão do tempo. E a Bíblia nos diz no início, você sabe, uma curiosa. Eu estava falando para você que está escrito que Deus ele criou o dia, que o dia é de 24 horas, você tem 12 horas. Mas eu vou te falar antes disso. A primeira palavra da Bíblia, agora na cabeça, mas a primeira palavra da Bíblia é Bereshit. Bereshit é no início Deus criou. Bereshit, nós sabemos, é Barashit. Deus criou o mundo em 6 milênios. Criou num tempo específico. Quer dizer, o judaísmo acredita que o mundo foi criado para 6 milênios. 6 milênios vão ser esses 6 milênios onde está dividido em 2. 2 milênios de bagunça, 2 milênios de Torá, 2 milênios de diáspora e depois a era messiânica, que é o 7º milênio. Assim, nossos sábios determinam qual que vai ser esse período de tempo. Então, a primeira palavra da Bíblia é Bereshit. Deus ele criou 6 milênios, ele criou um tempo para esse mundo até chegar à era messiânica. Então, são 6 milênios. Então, por isso que a gente diz que a gente está no ano 5.785, nós estamos na sexta-feira à tarde, já no horário da 6h20 das velas. Porque quando chega no ano 6.000, a gente começa a viver o 7º milênio. Então essa é a ideia, quer dizer, tudo é questão de tempo. Tudo é questão de tempo. Né? Mas a frase da moral e ética, que eu acho que é importante, que nossos sábios eles falam, é um poema muito antigo isso, dos livros de moral e ética do passado, é: a pessoa se preocupa com o seu dinheiro e ela não preocupa com o seu tempo. O dinheiro não ajuda e o tempo não volta. É uma frase forte. Muito. Você está entendendo? Em hebraico, sabe? Mas eu acho que forte. E esse dinheiro que a gente está falando nem é só o dinheiro do dinheiro, quer dizer, todo esse bem material que você fica lutando e dando tanta importância, e o tempo, que é um negócio que você tem tão precioso que então, veja, vamos botar na prática, ok? Nós estamos filosofando, vamos botar na prática. Se eu me preocupo com o meu bem, e eu, por conta da preocupação do meu bem, eu deixo de ter tempo para o meu filho, não vai voltar. Teu filho está crescendo, é isso. Você se preocupa com o teu dinheiro, tá bom, teu dinheiro, e aí você perdeu o teu filho, é certo? Você não soube administrar teu tempo. E Perfeito. Tem várias cenas assim, isso acontece diariamente. Você está entendendo? Ou muitas mulheres que trabalham, não sou contra a mulher que trabalha, a mulher trabalha desde que casou, a mulher trabalha, mas a mulher trabalha meio período. Por que meio período? Porque tem uma penca de filhos, tem que tomar conta dos filhos, não adianta a gente entregar os filhos para outros educarem, os pais têm que estar presentes. Ah, mas dinheiro, então você está preocupado com o teu dinheiro, você não está perdendo qualidade de tempo com os teus filhos, não vai voltar esse tempo, não vai voltar e é uma perda incalculável. É uma perda, assim, irreversível. Sabe que eu vi um podcast esses dias atrás, os caras, ele estava falando uma coisa, ele fez uma conta lá, ele falou, quantos anos tem teu pai? Aí o cara falou, acho que falou, tem 70. Ele falou, o pai dele tem. Aí ele falou, quantas vezes você vê seu pai por ano, mais ou menos? Chuta, quantas vezes você acha que você vê seu pai por ano? Aí ele falou, cara, sei lá, meu pai vem bastante, assim, sei lá, eu vejo umas 10 vezes por ano. Aí ele falou, 10 vezes por ano, né? Seu pai dá com 70. Você acha que ele vai ver até os 80? Uns 80 anos, eu acho que ele vai ver. 10 anos, então, 10. Então, assim, você pode começar a fazer sua contagem regressiva, você vai ver seu pai mais 100 vezes, depois vai acabando. São 100 vezes, faz a conta. A conta que ele fez no podcast deu 50. Ele falou, você está no seu encontro 50 com teu pai, vai 49, 48, 47. Então, se você quer viver mais com ele, trata de ir ver mais vezes por semana, porque, cara, você só vai diminuindo essa contagem e você vai chegando no zero.
Então, assim, esse tempo que a gente consegue mensurar quando a gente fala de morte, porque quando se fala de morte sempre vem a história do tempo, podia ter vivido mais, vai sentir muita falta porque o tempo foi muito rápido, o tempo passou rápido, eu envelheci rápido. A morte traz muita questão do tempo. Eu entendo isso, assim, no meu entendimento. Mas a gente tem que lembrar que a qualidade da vida, do tempo, é da vida. Exato. Não é da morte. Não. E se você quer fazer maior qualidade no tempo que você tem, Administrar o tempo. você tem que administrar. E aí vem um lance que também a gente já falou aqui outras vezes, que é o lance do queria. Eu queria ver meu pai, eu queria nada. O que quem quer faz, entendeu? Exatamente. Então, não adianta ficar na história do queria. Eu queria estudar mais, eu queria... Você sabe, é curioso. O Rebbe, o último líder que tivemos, o Rebbe Edu, ele viveu muitos anos sem ver os seus pais. Ele saiu, quando ele casou, os pais não estavam no casamento dele em 1928. Ele só foi ver a mãe em 1947. Quer dizer, tinha passado praticamente 20 anos. Depois que ele pegou a mãe em 1947 e ele foi para Paris para se encontrar com ela e voltou para Nova York, ela faleceu no ano de 1964. Okay? Todo dia ele ia ver a mãe. E o Rebbe era uma pessoa que o tempo dele era calculado. Ele entrava na mãe, tomava um chá com ela, conversava com ela. Todo dia ele viu a mãe. Não teve um dia que ele não saiu do escritório dele para poder ir lá na mãe, para dar oi, tudo bem, tomar um chá, conversar com ela e voltar, não sei o que mais para o escritório. Estamos falando de uma pessoa que o horário era horário que dormia 2 horas por noite. Que tempo, era tempo, né? Realmente nunca perdeu tempo. É um negócio assim, surreal, assim, de loucura, fora do normal, quer dizer, acima da capacidade. Mas é bonito, ele arranjou tempo. O homem, você vai falar, o Rebbe não tem tempo para poder ver a mãe. Ele podia dizer, mãe, te vejo uma vez por semana, Shabbat a gente está junto, sexta-feira a gente janta e acabou. Todo dia. Tá certo. Mas é incrível isso. Quer dizer, imagina, quando você administra o tempo... É lógico que eu entendo o que você está falando, que é realmente raro, difícil, complexo, ainda mais para a vida do Rebbe. Muito. Mas o que eu estou falando é que quando você quer, você quer. Isso, você vai falar, cara, essa é a prioridade. Prioridades para você fazer esse gasto. Sim. Aliás, assim você faz com o teu dinheiro. Quando você tem teu dinheiro, você também põe prioridades. Bom, o que eu vou gastar? Será que eu gasto? Será que eu não gasto? Será que eu vou cobrar? É besteira? Não é besteira? Você também faz essa conta para o dinheiro. Por que você não faz para o tempo? Você não fala como eu vou gastar meu tempo? Sim. Porque todo dia, se você for gastar dinheiro, você vai ficar falando, compro o palmito mais caro, mais barato, não compro. Essa controle. E por que você não controla o tempo? Por que você não vê o que você vai fazer com o seu tempo, de qualidade ou não? Você deveria fazer o mesmo processo. O processo deveria ser idêntico. Você também está gastando, também não vai voltar mais, esse também não volta mais. E por que você não gasta um tempo de qualidade para isso? Eu lembro uma vez, passeando em Paris, conversando com um colega meu, ele estava me comentando, depois eu vi isso escrito, obviamente, de um rabino chamado Rabbi Shlomo Ben Aderet. Esse rabino Shlomo Ben Aderet, ele vivia na Espanha. 700 anos atrás. Uma vez ele me falou o seguinte, esse rabino Shlomo Ben Aderet, ele era uma pessoa incrível, além de ser um grande rabino, além de ter vários alunos. Entendeu? Além disso, ele era filósofo, ele era médico, ele era consultor do rei, e não sei o que, lá. Aí o Rebbe falou, e todo dia ele passeava no parque durante meia hora. Ele falou, como é que ele conseguia fazer tudo o que ele podia fazer, etc. Então, ele falou, ele sabia administrar o tempo dele. Sabe, uma vez, também, já trabalhando, já trazendo agora para o mundo real, todo mundo são pessoas elevadas. Mas uma vez eu aprendi do meu diretor, do meu patrão. Ele chegou e veio me pedir certas coisas para fazer. E eu falei, puxa vida, não vou conseguir fazer. Ele falou, você está me pedindo para fazer? Ele falou, primeira coisa, eu estou te pedindo para fazer porque eu sei que você vai realizar. Senão eu ia pedir para outro, não sei, eles iam me enrolar para fazer, eu sei que você vai realizar. E outra coisa, aprende uma coisa na vida. Ele é um homem extremamente também calculado de tempo, super organizado de tempo. Se existe uma pessoa organizada no tempo, eu tive essa experiência com o meu patrão. Extremamente colocado para ele, Rabinó, porque tem longos anos de vida. Mas um homem extremamente calculado, organizado, tudo no papel, tudo horário, não sei o que mais, etc. Ele falou uma coisa para ele. Não é concebível dizer você não tem tempo hoje.
Você vai se apertar e você vai alcançar. Se o cara quer conversar com você, você arranja um tempo. Pessoas que falam que não tem tempo são as pessoas que mais tempo têm. Se você administra o seu tempo, você encaixa, você coloca. Você sempre vai ter um momento para poder atender uma pessoa que está necessitada. E se você fala que não tem, eu já sei que esse aqui você não pode contar com ele, que é o que mais tem tempo livre. Então, quando o cara fala, eu acho que é forte isso. Muito. Mas é bonito. Eu estou aqui fazendo uma analogia disso que você está falando com a questão de que você com você mesmo, né? Você está falando sobre você ter tempo para os outros, mas muitas vezes, às vezes, para ter tempo para a gente e para tudo, inclusive, Sim. a gente fala, não, eu estou triste, mas não estou conseguindo, não estou trabalhando. Você não está trabalhando. Se você trabalhar isso na tua cabeça, como eu falei que é o gastar o dinheiro, você fala, cara, não vou gastar meu tempo com isso, mas tá bom, agora já foi, agora o momento para isso já foi. Agora é o momento de viver outra coisa, de viver de uma maneira diferente. Normalmente, pessoas que dizem que sofrem porque não tem tempo, tá perdendo tempo e pensando que não tem tempo. É isso. Por que você está parando com isso? Em vez de você ficar pensando, vai fazer alguma coisa. Se você tiver 5 minutos pensando nisso, você podia ter 5 minutos alguma outra coisa. Sim, que ia ser muito mais produtivo para você e ia te tirar desse teu transtorno. Porque, trazendo o que você falou, que é uma coisa importante, se você faz com qualidade, se você fez 2, 3, 4 minutos, tá bom também, depende. Aliás, uma coisa que aconteceu comigo agora na viagem, muito bom, isso que eu nunca imaginei isso, e na sinagoga que eu estava, ninguém imaginou também, foi uma coisa muito nova. Espontâneo. A gente estava lá numa festa judaica, e aí o rabino que estava da sinagoga, eu não estava aqui, estava trabalhando, estava fora, e o rabino da sinagoga falou, eu vou trocar aliá não é por dinheiro. Eu vou trocar aliá eu vou vender aliá com mitzvah, com preceitos. Você tem que fazer alguma coisa. Fala que você vai fazer alguma coisa, você vai ganhar. Aliá é para ir na Torá, é um momento importante, todo judeu acha importante ir lá, enfim. Ok, mas ele geralmente, para ajudar a sinagoga, a gente faz arrecadação para poder ajudar, porque a sinagoga vive de doação, então é isso. E ele falou, não, essa vez não quero dinheiro, essa vez eu quero trocar... Compromissos. Por compromissos. Boa, melhor ainda. Por compromissos de religião. Que fala que você vai fazer, você vai ganhar. E aí todo mundo ficou assim, tipo, o que eu vou dar para ele? O que eu vou falar? E ele falou uma coisa, aí que é o ponto que eu quero chegar. Ele falou, eu quero um compromisso por um tempo determinado, não precisa ser pro resto da vida. Exato. Ele falou, você vai fazer alguma coisa, você vai ler alguma coisa este mês, fechado? Então estamos fechando aqui que esse mês, todos os dias você vai ler? Então esse mês. Porque também tem isso de que às vezes, quando a gente vai falar um pouco do tempo, a gente acha que tem que ser longos períodos, tem que ser um negócio de grande monta. Não. E aí que você não faz. Exato. E aí você, em vez de começar, lembra que você deu um exemplo num programa uma vez, de trocar o negócio da tomada, você não troca o negócio da tomada porque você quer trocar a energia elétrica da casa inteira. Exato. Começa pela tomada que está ruim, depois você vai andando. Eu vou te contar um exemplo, exatamente isso que você contou, vou te contar um exemplo muito bonito, que talvez a gente até tenha falado no outro programa, mas cabe aqui porque o papo é tempo. Nós tivemos um grande rabino chamado Rabino Eben Israel, o nome dele. Ele era simplesmente uma pessoa, um crânio, uma pessoa muito inteligente. Ele era um rabado, mas uma pessoa extremamente inteligente, culto. Ele foi o primeiro que traduziu o Talmud, que está escrito em aramaico, para o hebraico. Você pode imaginar? Primeiro que fez a tradução do Talmud em hebraico e ficou conhecido, né, como ele é chamado Steinsaltz, era o nome dele. O Rebbe mudou para Even Israel, a Pedra de Israel. Enfim, esse rabino, ele veio aqui algumas vezes falar, ele tem uma cabeça genial, uma pessoa terrestre ao mesmo tempo, sabe? Uma pessoa mundana, mas com a cabeça assim extraordinária, realmente uma cabeça, uma potência. Vários alunos. Teve um aluno que queria muito que ele fizesse o casamento, e ele não fazia casamento. Ele falou, eu não vou fazer casamento. E o cara falou, por favor, Rabino, eu quero que você faça o casamento. Ele falou, não, vai te custar caro, eu não quero fazer o casamento, você não vai aguentar. Ele falou, como eu não vou aguentar? Eu falei, não, eu não faço casamento, eu vou te cobrar o casamento, e o que eu vou te cobrar é compromisso, e não vai valer a pena, eu acho que não sei. Não, por favor, insistiu. Ele falou, tem certeza que você quer que eu faça o casamento? Ele falou, tenho certeza, o que você for me pedir, eu vou fazer. Falou a frase errada. Falou a frase errada. O rabino chegou e falou para ele, tá bom, eu quero, para mim fazer o seu casamento, que você se compromete todo dia,
de você estudar uma Mishnah. Uma Mishnah... A Mishnah é 10 linhas, né? Não, 10 a 2. 10 dá 5 linhas. 5 linhas. Uma Mishnah todo dia. Aí ele falou, tá bom, e que mais? Ele falou, não tem mais. É estudar uma Mishnah todos os dias. Você vai, como você estava falando, pô, Rabino, claro que eu vou falar. Ele fez o casamento, o cara tá lindo e maravilhoso. O tempo passa. Depois de 7 anos, eles se encontraram no Muro das Lamentações. Eles estavam lá, o Rabino estava lá, ele estava lá, falando assim, como vai, tudo bem, como é que você está? Ele falou, e como é que estão as coisas, está tudo certo? Eu falei, e, tá estudando? Ele falou, Rabino, não perdi nenhuma única vez. Ele falou, que bom. Ele falou o seguinte, mas me explica, Rabino, deixa eu te falar agora, já se passaram tanto tempo. Você pediu, você falou, não vou conseguir, você fez tanto caso, e depois você pediu para me estudar uma Mishnah. Uma Mishnah, você pediu para me estudar? Por que você fez um negócio? Ele falou, porque se eu te pedisse mais, você não ia fazer. Eu ganhei que todo dia você está estudando uma Mishnah, tá vendo? Quantos anos já se passaram e todo dia você estuda uma Mishnah? Quer dizer, é tão importante essa questão do tempo e qualidade. Você está estudando um dia. Sabe quantas vezes você já acabou esse tratado e você já revisou? Porque você foi um passo cada vez. Você pegou uma coisa. É isso que o Rebbe tinha falado também para uma outra pessoa. Falou o seguinte, não quero que você estude mais do que 2 minutos. Às vezes você falava, não mais que 5 minutos. É 5 minutos. Mas 5 minutos. Pegou 5 minutos, não existe mais nada, só você. Pô, isso aqui é tempo ganho. Isso é tempo que ninguém vai te tirar mais. Sabe? É incrível isso. Se a gente pudesse, porque a gente pensa, não, mundos e fundos, vai demorar. Despacito. Vai devagar, passo a passo. Vai de porção a porção, versículo a versículo. Você já sabe Aleph, ensina, olha, sabe o ABC, vai ensinar. E vai, cara, devagarzinho. Está escrito o seguinte na Ética dos Pais. Você realmente não cabe a ti a terminar a obra. Não cabe a ti a terminar a obra. Você também não está também pronto para poder não começar ela. Exato. Você não tem que terminar a obra. O conhecimento judaico, os livros que nós temos. Eu te falei, eu comprei um HD para o meu filho, né? Porque ele hoje é juiz, etc. Eu comprei um HD, tem 100 mil livros. São 100 mil livros no HD, ainda está saindo mais livros, são 100 mil livros. Então, a gente tem que começar, a gente não precisa terminar, entendeu? Mas o tempo a gente tem que se administrar dessa maneira. Porque quando a gente pensa que eu não vou conseguir, a gente não começa, e não é por aí. E você perde um tempo preciosíssimo que você poderia estar fazendo de pouquinho e talvez você já teria terminado. Exato. Sabe uma coisa que eu mostrei para os meus sobrinhos? Peguei uma calculadora HP e mostrei para eles, se eles tivessem economizado desde os 15 anos, 10 anos, eu fiz uma conta, quer dizer, pega uma HP, eu faço essa conta e qualquer um pode fazer essa conta. Você não precisa de muito para você chegar na sua velhice com dinheiro suficiente para viver uma velhice decente. Só que você tem que todo mês fazer a sua contribuição, tem que todo mês colocar um pouquinho lá. Sim. Se você coloca todo mês um pouquinho durante um período longo de tempo e os juros trabalhar por você, você vai chegar na velhice com dinheiro suficiente para viver sua velhice com excelente qualidade. Porque é passinho por passinho. E esse passinho por passinho que vai numa velhice te dar qualidade, também te dá qualidade todos os dias quando você faz o depósito. Porque você faz o depósito para chegar lá. Então, assim, eu acho que, botando na história do tempo, qual é o valor do tempo? O valor do tempo é que é uma moeda que quando você gasta, ela não volta mais. Se você não souber usar, se você não der valor, se você não conseguir trabalhar isso de uma maneira positiva para você e para a tua vida, não tem volta. Você não tem como voltar isso, não tem como retrabalhar isso. Não tem como voltar. Não tem. Você pode retrabalhar tanta coisa, mas isso não tem como retrabalhar. Então, realmente, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco dessa consciência de qual é o valor que esse tempo tem e se vale a pena, naquele momento que você vai fazer uma determinada coisa, se está valendo a pena você gastar o seu tempo com aquilo. Pensa melhor, se não vale a pena você estar usando aquilo de uma maneira diferente. E aí você fala, mas para mudar grandes trabalhos, e o que a gente está falando aqui, não, vai de pouquinho, vai mudando, vai trocando, vai... A verdade é que a gente já também falou isso, que não adianta você dar um brilhante para tua mulher de $1 milhão se você der de mau gosto.
Você tem que dar uma flor planta. com amor, uma Isso. flor com amor, ela prefere do que ganhar $1 milhão que você está dando. Ela fala, pega esse anel aí, toma, você queria, toma. Ela fala, obrigado, fica para você, devolve esse troço. É. Porque não é isso, né? O ato, e esse ato de você dar, é o ato que a gente está falando de como você gasta o seu tempo. Gasta com amor, gasta pensando que você não tem mais volta e que esse tempo é preciosíssimo, porque você só vai gastando, você não tem como depositar nessa conta você só gasta, você não tem depósito, você só tira dela. Então você tem que fazer realmente com qualidade, gasta seu dinheiro com qualidade todos os dias da sua vida, porque ele vai indo embora, ele não volta mais. É verdade. Disse, Rabino Dani, então nós vamos chegando aqui Eita. nos nossos finalmente. Você viu como é rápido, Rabino Dani? Esse tempo passa Esse rápido. tempo passa muito rápido. Não deu para ver o valor do Mas tempo. com qualidade, isso que importa, né? Com qualidade. Muito bem, falamos hoje sobre o tempo, semana que vem nós vamos voltar, Rabino Dani, porque nós estamos aqui para nós vamos perseverar nesse tempo que a gente gasta de qualidade aqui. Eu espero que todo mundo esteja gostando dos nossos conteúdos, a gente tenta fazer o melhor da gente realmente para dar para vocês algo para vocês pensarem sobre os assuntos do cotidiano, as coisas do dia a dia, aquilo que aflige a gente todos os dias. E estaremos de volta, Rabino Dani, na próxima terça-feira, 8h30 da noite, impreterivelmente, no YouTube, Instagram, Spotify e qualquer canal que você queira encontrar a gente, nós estamos lá. Nós estamos lá, que é para você não falar, pô, não encontrei os caras, nós estamos lá. Não tem problema, nós estamos sempre lá. Com oferecimento e agradecimento de BSR Coworking, Rabino Dani. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta seus estúdios, um coworking delicioso para trabalhar. Não percam, se você estiver precisando sair de casa para trabalhar, é aqui. Lugar nota 10 do meu amigo Ravi. Estaremos de volta. Indiquem para amigos e inimigos. Não esqueçam, porque a gente precisa aumentar a nossa audiência todos os dias. Não é, Rabino Dani? Então, desejo a todos uma ótima semana. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Rabino Dani, Lechaim. Nos vemos na próxima terça-feira. Até lá. Bezat Hashem. Free audio post-production by alphonic.com.